processo pandêmico, eu acho que foi um processo, assim, muito difícil, né. A gente teve que fazer uma adaptação, assim, muito louca, quando a gente quando se deu início a esse vírus que era desconhecido, acho que para quase todo mundo, né. Mas antes de a gente, assim, parar de fato tudo, a gente, né, todos eu tinha uma vida normal, assim, sabe. A minha vida era normal, era uma vida de estudante, estudante estagiário. Eu tinha a rotina, saía de casa de manhã, ia para o estágio, de tarde eu faço também aula de canto, canto lírico, e daí de tarde eu ia para aula de canto, e aí ficava ali estudando, tudo mais. De noite eu ia para o IFES, então a minha rotina era essa, né. Eu ia para o estágio, canto e de noite fazia o IFES. E nesse antes de a gente entrar na pandemia, eu estava no segundo, não, eu estava no terceiro semestre. E eu já tinha um semestre meio que para trás, né, porque eu tinha, reprovado por falta de presença e tudo mais, eu não estava conseguindo ir. E aí, com essa questão da pandemia, só piorou, porque como eu já tinha atrasado, quando a pandemia começou, aí, assim, parece que a coisa meio que desandou, assim, a gente atrasou praticamente um ano, sabe. Eu era para ter me formado em 2021. E aí, não é 2021, né, me teve formado em 2021 e eu vou me formar no início de 2023. Então, assim, foi um processo bem complexo, assim, para mim, mentalmente, fisicamente, sabe, porque a minha vida sempre foi corrida e hoje, graças a Deus, novamente ela é corrida. Então, do nada, assim, a gente tem uma pandemia muito louca, hã, tem que passar por um processo de readaptação, né, de todas as formas, sociocultural, até, assim, essas questões para trabalho, sabe, para te trabalhar, tudo ficou meio que remoto, sabe. E aí, tipo assim, tu não sai de casa, tu não vê pessoas, tu não tem contato, sabe. Então acho que isso foi algo, assim, bem difícil, sabe. Quando a pandemia começou, logo em seguida, eles me demitiram, né. Encerraram, assim, um contrato, foi encerrado, imediato. E quando eu me lembro que quando vem essa questão ainda, porque na realidade, assim, ainda o IFES eles ficaram estudando os meios, né, para se ia ser viável pra galera, se não, tudo mais, porque de fato tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço de internet. Tem gente dentro do IFES que não tem um celular, sabe. Então, tipo assim, é uma realidade diferente da galera. Então eu me lembro que o IFES ficou estudando isso ainda um tempo. E eu era uma dessas pessoas, sabe. Eu estava com o celular naquela época como é que era o celular? Era um J5, eu acho, J5, J4. Era um celular, assim, bem pequenininho, né, tipo assim, a câmera era ruim, tipo assim, o celular já estava bem pesado já, também já tinha muitas coisas. E aí eu me lembro que nessa época também eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar num restaurante, num bistrô francês que tem ali no Moinho de Vento. E aí nesse meio tempo, então ficou muito difícil para mim conseguir conciliar e ao mesmo tempo ter um aparelho, né, de qualidade para poder ter as aulas que suporte, né, porque isso demanda também espaço no celular, demanda, né, internet. Então são várias coisas, né. Então, tipo assim, o início foi bem difícil, assim, para mim, sabe, foi bem difícil. Até na questão, assim, de eu conseguir me organizar, sabe. Poxa, como que eu vou me organizar? Nunca fiz isso de casa, tendo aula em casa. Estudar por conta também é algo bem difícil. Então foi todo assim, foi um processo bem difícil, assim, no início, sabe? No início. Mas depois comecei a achar interessante, sabe? As aulas, assim, porque tinha coisas que tu podia fazer, tipo, eu trabalhava, né? Trabalhava ao longo, tipo assim, o dia todo, eu trabalhava 12 horas, sabe, 12 horas de atendente nesse bistrô. Eu chegava, muitas vezes eu chegava à tarde e não conseguia fazer as aulas, ao vivo, as aulas síncronas, né, que se diz. Não conseguia fazer essas aulas. E aí eu fazia as aulas assíncronas, que ficavam gravadas.
Daí, tipo assim, eu comecei a achar interessante, eu falei, ah, não, mas tem como encaixar aqui, claro, a gente cansado, sabe? Podre. Tinha dias que eu não conseguia, assim, nem raciocinar. Eu só tava ali, tipo, vivendo, sabe, aquele momento, porque o sonho maior é de se formar, sabe? É de de terminar esse ciclo e dar o próximo passo. Então, no início foi bem difícil, assim, mas depois eu consegui dar um jogo de cintura e me sobressair. Foi bem difícil, assim, e como eu falei, essa adaptação, né? Eu fiquei até meio que depressivo, assim, sabe? Foi bem difícil. E aí eu tava passando por um processo que eu tava morando com a minha família também, sabe? Eu tava morando com meu irmão na Lomba do Pinheiro, porque eu estudava na Lomba, canto, estudo na Lomba, né? Canto e fazia o técnico integrado com o ensino médio na Xingu, então era muito viável, assim, né? E aí tinha umas questões minhas com meu irmão e tudo mais, uh, em relação assim, a eu querer ter a minha independência, sabe, mesmo, porque o meu irmão sempre me abraçou muito, mas estava chegando que eu já queria ter minha independência, então, tipo, esse processo, quando ele começou, ele só fez eu me frustrar cada vez mais, sabe, porque quando eu achei que eu ia dar um passo maior, eu regredi, eu nunca mais quero passar por isso, sabe? Nunca mais, porque foi bem difícil, foi um processo bem difícil, assim. Eu não tive percas, assim, né? De pessoas próximas, eu não tive percas. Mas tive percas de pessoas mais distantes, assim. Então, tipo assim, já lidei com pessoas que sabe, perderam suas famílias, amigos de amigos, ou, sabe? E conhecidos de infância também, que depois de ficar adulto já não tive mais contato, mas assim, a grande parte da minha família contraiu o vírus, né? Pegou, pegou assim. Eu, inclusive, eu me lembro que no finalzinho de 2021 eu peguei, eu fiquei assim mal, muito mal, muita dor, muita assim, muita febre, assim, eu ficava muito quente, eu não conseguia levantar da cama. Sabe quando tu não consegue caminhar, assim, não tem força para caminhar? Só que teve um dia que eu tava tão no extremo, assim, que eu fui obrigado a ir no hospital, no postão, sabe? Fui no postão, assim, morrendo, assim. E o atendimento também, naquela época, tava muito, já era difícil, o atendimento, apesar de o SUS ser um serviço de qualidade, a gente reconhece isso, mas o atendimento, ele, assim, olha, só piorou. Durante o processo pandêmico, só piorou. Eu lembro que eu cheguei lá nesse dia para ser atendido no postão da Cruzeiro e eles falaram para mim, e eu, assim, passando mal, assim, eu quase morrendo, sabe? Não conseguia ficar de pé, não conseguia falar, tava meio que, assim, jogado na cadeira, assim, sabe? E eles falaram que ia demorar de 2 a 3 horas para mim ser atendido, sabe? Para mim passar primeiro ali na triagem, para eles me olhar, sabe? E aí depois ainda esperar outra fila para ser passado pro médico avaliar, sabe? E eles Chegou a primeiro. fazer o teste? Sim, sim, cheguei a fazer o teste, mas eu me lembro que aí nessa época eles não estavam fazendo o teste ali no postão. Eles me enviaram para um posto que tem lá perto, quase lá perto do Barra, lá, indo para Cristal, para mim fazer o teste lá, porque eles não tinham a demanda de pessoas que eles estavam atendendo para fazer teste e tudo mais, era muito grande, muito grande. Então, tipo assim, já chegava ali assim, morrendo, sabe? Com dor e ainda tinha que, sabe, ir para outro lugar, porque eles não conseguiam, tipo, te atender.